Continuando, figura 3. Hellinger coloca a mãe ao lado da primeira mulher, e agora ele posiciona. E o pai diz: Isto é melhor. É realmente a primeira vez que minha mulher fica visível para mim. Antes eu pensava: o que pretende aquela mulher? Nada tenho contra ela, mas também nada a favor. Terceira filha: Posso respirar melhor. Primeiro filho: Para mim é indiferente. Hellinger muda a imagem e faz com que o falecido filho mais velho se sente no chão diante de seus pais, com as costas apoiadas nele. Hellinger: Como é isto para o filho mais velho? Primeiro filho: conveniente. Hellinger: Como é isto para a mãe? Mãe: Fico triste. Hellinger coloca o falecido filho extraconjugal ao lado do pai e a filha ao lado de sua mãe. Então pergunta: Como está o pai agora? Pai: Estranho. O fato de meu filho extraconjugal estar aqui ao meu lado é antes opressivo para mim. Com o outro filho aqui embaixo está tudo em ordem. A ligação com minha mulher existe principalmente em função desse filho. Tenho uma simpatia por ela, mas também uma sensação de que algo não está certo com o relacionamento. Mas não sei o que é. Hellinger: Do ponto de vista sistêmico, ele se desfez. E Hellinger diz ao representante de Uth como está a filha, e ela diz: Não estou bem. Hellinger coloca a imagem que traz a solução. E diz: Como está a filha e a terceira filha? Melhor. Mãe: Melhor também. Hellinger: Como está o filho extraconjugal falecido? E ele diz: Estou contente por estar aqui de novo ao lado da minha mãe. Ali ao lado do pai, eu me sentia muito só. Terceira filha: Minha sensação de estar dividida desapareceu. Hellinger: Como está a mãe do filho extraconjugal? Mãe do segundo filho: Muito bem. Estava triste porque meu filho estava tão distante, mas agora está melhor. Muito bom. Mãe: Isto me deixa triste. Hellinger: Como está a primeira mulher do pai? E ela diz: Não tenho mais nada a ver com isso. E Hellinger continua: Os acontecimentos posteriores têm um tal impacto que a relação anterior já não tem importância. Hellinger para o ex-namorado da mãe: Ainda tem alguma importância para você? E ele diz: Sinto um calor agradável e de vez em quando fico observando, mas já passou. Hellinger para Uth: Quer se colocar pessoalmente? Uth se coloca em seu lugar e olha longamente para todos. Uth: Então Uth fala: O que me faz bem aqui é que sinto ligações do lado direito e no lado esquerdo. E para mim é também muito bom ficar assim entre os homens. Fui uma filha de minha mãe. Acho ainda que para a mamãe teria sido muito melhor ficar ao lado de papai do que preocupar-se comigo. Achei incrível que minha representante tenha sentido essa divisão. Realmente senti muitas vezes uma divisão assim, tanto no sentido horizontal, entre a parte superior e a inferior, quanto no vertical, entre o lado direito e o esquerdo. De qualquer modo, não sinto isso agora. E o fato de ter ainda este irmão à minha esquerda é algo completamente novo para mim. É a primeira vez que vejo isso. Contudo, achando triste, mas neste momento isso não me atinge tanto. Hellinger: Agora existe paz. Uth acaricia suavemente o pai e os dois irmãos e diz: Agora está bem. Hellinger para o grupo: Vou contar uma história e a história é assim. Chama a plenitude. E vou começar. Um jovem perguntou a um ancião: O que distingue você, que quase já foi, de mim, que ainda serei? O ancião respondeu: Eu fui mais. De fato,
O dia jovem que surge parece ser mais do que o velho, pois este já foi antes dele. Todavia, embora ainda esteja nascendo, o dia novo só poderá ser o que o velho foi, e tanto mais, quanto mais o outro tiver sido. Como o outro fez em seu tempo, ele sobe verticalmente até o meio-dia, atinge o zenite antes do pleno calor e parece ficar um certo tempo no alto, até que, quanto mais tarde melhor, mergulha profundamente na tarde, como que arrastado por seu peso crescente, e se consumará quando, como velho, tiver sido plenamente. Entretanto, o que já foi não passou, porque foi, permanece. Embora tenha sido, ele atua e se acresce através do novo que o sucede, como a gota redonda de uma nuvem que passou e que já foi mergulha no oceano que permanece. Somente o que nunca se realizou, porque foi apenas sonhado, não vivido, apenas pensado, mas não feito, apenas idealizado, mas não pago, com preço, com preço pelo que foi escolhido. Somente isso passou. Disso nada resta. O Deus do momento oportuno nos aparece, portanto, como um jovem, como uma franja na frente e uma careca atrás. Pela frente, o seguramos pela franja. Por trás, tateamos no vazio. O jovem perguntou: que devo fazer para me tomar o que já foi? O velho respondeu: seja. Hellinger está bem, Uti? E Uti diz: essa história me disse algo importante. Novo subtítulo, nova história. Uti, estou bem, fiquei mais desperta depois de configurar minha família de origem, mas não entendi algo que você disse anteriormente. Antes que eu começasse a colocar minha família, você me disse que não adiantava eu me defender contra a ideia de que a noiva de meu pai era meu modelo. Não entendi isso, embora tenha entendido a imagem. Hellinger. Isso basta. Há pessoas que pensam que basta negar uma coisa para que ela desapareça do mundo. O que eu quis dizer foi isso. Uti, sinto-me bem desde que a noiva ficou à minha vista e ocupou seu lugar. Hellinger. Há uma história bíblica sobre um certo Jacó. Ele lutou como um anjo à margem de um rio durante toda a noite. Uti, não foi o anjo Gabriel? Hellinger. Não foi o anjo Gabriel. Seu nome é desconhecido. Falando com precisão, o anjo aqui é uma imagem de Deus. O anjo disse a Jacó: larga-me. E este lhe respondeu: não te largarei até que me abençoes. Só então puderam separar-se. De acordo? Novo subtítulo. O luto adotado enfraquece. Ula. De algum tempo para cá, estou passando por uma fase de mudança que está associada à tristeza. Depois dessa fase de alerta, eu estava sentindo hoje muito mais energia e cheguei aqui com muita força. Entretanto, na constelação de Uti, onde representei a sua mãe, fiquei muito triste, pois era uma situação triste. Então usei isso para trabalhar minha tristeza, mas com isso minha energia se perdeu. Agora ela voltou. E Hellinger continua. Aqui acontece o mesmo que na adoção de culpa alheia. A tristeza própria, se é justificada, fortalece. Ela sempre tem muita força. Já a tristeza alheia não serve para nada. Quando alguém chora, os que choram juntos se enfraquecem. Só quem chora com a razão se fortalece com isso. Resolver um problema
soltando-o. Novo subtítulo. Frank. Quando representei o pai na constelação da Uti, senti vertigens e foi muito desagradável. Conheço essa sensação. E Hellinger intervém dizendo: Deixe isso totalmente com a pessoa que você representou. Isso é muito importante. Um dos princípios desse trabalho é que quem participa como representante numa constelação não deve relacionar a si mesmo coisa alguma do que ali vivencia. Mesmo que exista uma ligação, o cuidado pela própria alma proíbe o envolvimento com isso. Eu só trabalho essas sensações quando surgem espontaneamente, não neste contexto. Você precisa sair disso completamente, senão as portas ficam abertas para a fantasia e a confusão. Este é um aviso importante. Frank. Portanto, você diz que também não devo referir isso a mim, mesmo se o sinto como uma ressonância? Hellinger. Não, de fato, tudo que é profundamente humano encontra em cada um uma ressonância. É o que acontece aqui. É sempre profundamente humano. Mas quando você aplica isso a si mesmo de uma forma especial, você age como se tivesse vocação de esponja. Frank ri, dizendo muito obrigado. E Hellinger continua. Não quero presumir isso de você. Digo apenas como um exemplo para advertência. Não se deve aplicar isso assim. É importante colocar limites. Frank, o que mobiliza neste contexto é algo que tem me acontecido com frequência nos últimos anos. Quando vou a um lugar qualquer, tenho um súbito acesso de vertigem e a sensação de que preciso sentar-se. Isso me inquieta, pois certamente não tem causa orgânica. Gostaria de saber o que é. Hellinger. Se aceita minha sugestão, eu deixaria que isso passe. Falando em soltar, ocorreu-me uma frase. Ela ajuda muito porque penetra na alma e talvez também ajude neste caso. Soltar significa caminhar transformado. Felicidade excessiva. Novo subtítulo. Frank. Não me saiu da cabeça a colocação de minha família de origem ontem, mas não fiquei pensando conscientemente nela, porque era demais para mim. Então me ocorreu nesse contexto que frequentemente isso é demais para mim e que, por exemplo, busco refúgio na leitura. Hellinger. Isso pode ser também uma sobrecarga pela felicidade. Frank ri. Isso naturalmente também é possível. O que sei é que, quando me sento num círculo como este, exceto hoje pela manhã, fico contando e recontando as pessoas presentes. Hellinger. Isso é bom. É uma boa forma de se distrair da felicidade. Sobre isto vou contar uma pequena história. Um certo Nasruddin teve um sonho. Você já ouviu falar dele? Era um mula ou coisa parecida. Sonhou que alguém lhe pagava 10 moedas de ouro, mas parou na nona. Então Nasruddin gritou: Quero todas as 10! E acordou, mas fechou os olhos de novo e disse: 9 já bastam. Mais alguma coisa, Frank? Novo subtítulo: Divórcio e culpa. Frank, sim. Quando representei o pai na constelação da Ut, ocorreu-me que não sei exatamente como se sentem meus filhos em relação ao divórcio e à separação. Acho difícil conversar com eles a respeito. Hellinger, isso não diz respeito a eles em absoluto. Frank, mas eu gostaria de saber como estão. Hellinger, isso você pode perguntar-lhes, mas porém especificamente a respeito do divórcio. Sobre esses assuntos não precisa conversar com eles. O divórcio é coisa dos pais, por isso também não precisam justificar-se diante dos filhos pela separação. Há, porém, um outro ponto importante. Todo divórcio envolve culpa. Ele é necessariamente vivenciado como culpa. Quando você pergunta aos filhos se estão bem,
e intimamente esperam que digam sim, está procurando, descarregando-se de algo que não pertence a eles. Eles recebem então uma sobrecarga. Isso não pode ser. Frank, essa não é também a minha intenção. Há algo mais que está me inquietando, mas não sei bem o que é. Novo subtítulo: Separações levianas são espiadas pelos filhos? Hellinger. Existe outra coisa a se observar nas separações. Quando um dos parceiros se separa levianamente, como se dissesse, estou fazendo isso para a minha própria realização. O que diz respeito a vocês é assunto seu e nada tem a ver com isso. Então, frequentemente, um filho se suicida. A separação leviana é vivenciada como um crime grave pela qual alguém tem de pagar. Frank. Pela leviandade, Hellinger. Pela leviandade, é preciso atentar para este ponto. Neste caso, pode-se aliviar o filho, procurando outro parceiro e resolvendo corretamente com ele o que ficou por resolver. É o modo correto e exige que cada um assuma sua parte de responsabilidade pelo que não deu certo e que os filhos saibam que os pais o assumem. Então nada haverá a ser expiado. Frank, preciso ainda refletir sobre a expiação e o seu significado. A expiação como compensação compulsiva. Novo subtítulo. Hellinger. A expiação é uma forma de compensação, e por sinal uma compensação cega. Existe uma lei natural que busca sempre compensar um desequilíbrio. Uma lei atua igualmente na psique, onde também se busca sempre uma compensação. Assim, a expiação é uma tentativa de compensar alguma coisa instintivamente. Muitas vezes, ela funciona de um modo que escapa do controle do indivíduo. Há, porém, uma forma de libertar-se do contexto instintivo e de compensar de acordo com uma ordem superior, que chamo ordem do amor. Ela se encontra num nível superior e leva a compensar de uma forma que dispensa a expiação. Por causa disso, quando os pais concordam que a relação fracassou e cada um assume as consequências e a sua própria culpa, colocada entre aspas e não entendida no sentido da simples moralidade, então cessa para os filhos a compulsão de expiar. Novo subtítulo: Culpa como negação da realidade. Hellinger. Neste contexto, a culpa nasce como negação da realidade, na medida em que a pessoa não quer reconhecê-la e se comporta como se não estivesse vinculada. Quando, embora vinculada, ela age como se estivesse livre, está negando a realidade, pois o vínculo é uma coisa real. Frank. Isso aconteceu comigo. Sei que neguei furiosamente que estava vinculado. Hellinger. E isso talvez ainda pode ser resgatado como um processo interior, reconhecer que existe um vínculo com o parceiro divorciado e que tal reconhecimento é necessário para que possa haver um novo vínculo. Este terá, porém, uma outra qualidade. Gertrude. A idade dos filhos tem alguma importância no divórcio? Hellinger. Seguramente. Quando os filhos já saíram de casa, os pais são mais livres do que quando os filhos ainda moram com eles ou são pequenos. Isso é evidente. Thomas. Quem decide sobre a leviandade? E Hellinger responde: sobre isso ninguém pode decidir, Thomas, pois é algo que se experimenta. Quando acontece, cada um sabe imediatamente se é leviano ou não. Em seu caso, houve leviandade. Thomas, não. E ocorre uma longa pausa. Hellinger continua dizendo: então tá bem, não cabe a mim decidir a respeito. É a imagem que faço. Hölderlin escreveu um curto poema sobre os amantes, que na verdade é apenas um aforismo. E o poema é assim: quisemos a separação, alegamos que isso era bom e sensato. Se agimos assim, por que nos
horroriza como se fosse um crime. Há pouco nos conhecemos, pois em nós reina um Deus. Continuando, seja como for que interpretemos esse aforismo, ele contém a experiência a que me refiro. O vínculo que nasce da consumação do amor. Novo subtítulo. Pela consumação do amor, cria-se entre o homem e a mulher um vínculo real. Este, por seus efeitos, é ainda mais forte do que o vínculo real dos filhos aos pais. É absolutamente o mais forte dos vínculos. Separar-se dos pais não traz tanta dor e culpa quanto separar-se de um parceiro a quem estava ligado. Isso se mostra pelos efeitos. Muitas pessoas iniciam uma ligação como quem fica sócio de um clube, onde se pode entrar e sair à vontade, mas isso não é assim. Quem entra fica vinculado e não pode sair sem dor e sem culpa. Pelo tamanho da dor e pela culpa sentida, percebe-se a força que o vínculo tinha ou ainda tem. Novo subtítulo: Na esfera de influência da mãe. Ida. Esse assunto me toca bem de perto. O trabalho com os irmãos que morreram prematuramente mobilizou algo em mim. Gostaria de esclarecer algumas coisas que me deixam confusa. Minha mãe sempre cuidou de nós, foi ela que ganhou o dinheiro para a família e nos manteve. Por isso não tenho imagens tão claras sobre os papéis de mulher e do homem. Hellinger, o que houve com seu pai? Ida, meu pai sempre foi totalmente ligado à sua família de origem. Sempre esteve ou ainda está na prisão. Hellinger, por causa de quê? Ida, por causa de posições políticas. Mas esse não foi o verdadeiro motivo. E Hellinger pergunta qual foi o motivo. E a Ida fala, o motivo é que minha avó, mãe de meu pai, teve um filho com o marido de sua irmã e essa criança foi assassinada. Hellinger, por quem? Provavelmente pela própria mãe. Minha avó deu à luz ao filho. Uns dizem que ele morreu, mas corre a versão de que foi assassinado. E meu pai ficou envolvido nisso. Hellinger, ele está espiando isso. Porém, nada tem a ver com a sua pergunta sobre os papéis do homem e da mulher. Para você, a solução é deixar que seu pai vá para a família dele e colocar-se então ao lado de sua mãe. Esse é o lugar seguro para você. Isso basta. E Ida diz, sim. Ontem eu tive imagens claras até mesmo dessa mulher de carreira. As pessoas dizem que sou muito ambiciosa. Hellinger, isso é bom. Você está imitando sua mãe. Ida, justamente. Isto é o certo e não vem de meu pai. Hellinger. Muitas pessoas se alegrariam se tivesse um modelo como esse. Ida. Sim, minha confissão era esta. Pensei que ainda estava na esfera de influência de meu pai e ligada a ele, mas é na esfera de minha mãe que me encontro. Hellinger é uma boa esfera. Novo subtítulo: Diversos modos de dar e tomar na família. Ida. Tenho aí uma pergunta. Os filhos tomam os pais. O que acontece quando recebo algo de minha irmã, como se fosse a minha mãe? Receber isso dos pais é para mim natural. Mas como é receber de outra irmã? E Hellinger disse: Os pais dão aos filhos aqueles que eles próprios são. E isso nada pode acrescentar. Disso nada podem tirar. Por isso os filhos só podem aceitar dos pais como eles são. Ao que receberam dos pais nada podem acrescentar, do que receberam deles nada podem tirar. Isso é simplesmente assim. Tem uma qualidade totalmente diversa de quando presenteio a alguém o que tenho. Este é o primeiro ponto. Assim, cada um precisa
tomar seus pais. Quando aceita isso, ele os tem e está completo em si mesmo. Por outro lado, os pais dão aos filhos algo mais além da vida, pois cuidam deles por muitos anos e de muitas maneiras. Isso os filhos também tomam. A soma de tudo isso resulta num desnível tão grande entre os pais e filhos que estes jamais poderão compensar e retribuir. Sobre a pressão desse desnível, eles se desprendem dos pais, pois não suportam essa situação. Assim, esse desnível leva os filhos a se soltarem dos pais. Então, passam adiante o que receberam deles aos próprios filhos ou a outras pessoas pelo engajamento social. É esta então a compensação. Entretanto, os pais também possuem algo que pertence somente a eles e não se relaciona com os filhos. Por exemplo, alguma culpa, algum envolvimento pessoal, como no caso de seu pai, ou algum mérito pessoal. Isso um filho não pode nem deve tomar dos pais, pois não lhe diz respeito, não deve assumir a culpa ou suas consequências, nem tampouco os méritos dos pais. Desses méritos, naturalmente, o filho recebe certas vantagens e lhes pertence ao domínio do que os pais dão aos filhos por acréscimo. Mas o filho não pode proclamar-se um grande pintor, um grande político, ou seja lá que for, só porque o seu pai o foi. Nisso ele precisa impor-se limites. Esta é também uma forma de respeito para com seus pais. Contudo, com o que recebe dos pais, o filho faz algo de novo, e nisso consiste seu mérito, ou se torna culpado, e nisto reside uma culpa. Existe ainda algo de comum entre os filhos e os pais, porque a família é também um empreendimento do qual todos participam e no qual cada um também tem seus deveres. Por isso, os filhos precisam também dar algo na família, de acordo com as eventuais necessidades. Portanto, os pais podem exigir que eles contribuam para o sucesso do todo. Nesse sentido, a sua irmã assumiu na família a tarefa de cuidar de você quando sua mãe faleceu, e você também pôde e precisou receber dela. Contudo, quando os pais fazem aos filhos exigências que ultrapassam esses limites, por exemplo, que os consolem, os filhos se tornam pais de seus pais, e estes filhos pais de seus filhos. Isto é uma perversão do relacionamento entre pais e filhos. Quando pequenos, os filhos não conseguem defender-se contra essa intenção dos pais. Por isso, são vítimas de envolvimento e sentem necessidade de arrogar-se, algo pelo que mais tarde se castigarão. Por exemplo, deixando-se ficar mal, fracassando ou sucumbindo. Só quando o filho se torna adulto e racional é que pode consertar isso. Por exemplo, através de uma psicoterapia. Está claro para você, Ida? E Ida diz que sim. Feliz com o problema. Novo subtítulo. William. Meu nome é William. Sou casado com Ida e temos uma filhinha. De profissão sou engenheiro. Temos uma empresa em comum que fabrica instrumentos de medida para computadores. Atualmente trabalho de 12 a 14 horas por dia. Realmente não desejo isso, mas me encontro numa situação em que julgo ter de agir dessa forma. Apesar de ser patrão de mim mesmo, não posso simplesmente deixar que as coisas fiquem como estão. Hellinger, não é tão fácil assim. Existe uma orientação interna pelo que é certo. E quando se trata do certo, você não pode esquivar-se disso sem prejudicar-se. Diante do que é certo, ninguém é livre. Se você não tem responsabilidade em sua firma, você não é livre, embora ela lhe pertença. William, mas quando me tornei autônomo, minha intenção
era organizar livremente o meu trabalho. Hellinger, isso foi engano. Autônomos não são mais livres. Você tem obrigações na empresa, obrigações na família e obrigações consigo mesmo. A questão é a seguinte: como discernir quais as áreas mais importantes? Aí está a dificuldade. William, sem falar de que há muito tempo tenho muita coisa a fazer. Penso que poderia dividir isso em partes menores. Hellinger, agora você me impediu de dar a solução. Eu queria justamente dizê-la, mas você retornou imediatamente com o problema. Vejo que você está feliz com ele. Essa felicidade eu não posso perturbar. Vítima substituta. Novo subtítulo. William. Estou um tanto nervoso. Suspira e está prestes a chorar. Hellinger. Olhe com simpatia para cá e para o grupo. Hellinger diz. Está ausente, está notando? Quando alguém com um sentimento assim não pode olhar, está sentindo algo que nada tem a ver com o presente. William. É isso mesmo. Hellinger. Exato. Se você me olhasse, mudaria imediatamente o sentimento. Para o grupo, ele diz. Ele não olha para cá, estão notando, e quando olha não me vê. Não consegue manter esse sentimento quando olha para cá. William, agora estou vendo você. Hellinger, não, ainda não. William, sim, sim. Faz um movimento com a mão, como se quisesse dissipar uma névoa diante dos olhos. Hellinger para o grupo. Ele continua não me vendo. Vocês percebem que ele não me vê? Continua sempre fechado dentro de sua própria imagem. Para William, Ida ao seu lado. Me vê? Isso é fácil de perceber, mas você não está me vendo. William, na verdade hoje cheguei aqui numa boa, mas o que aconteceu na rodada desta manhã, a história de Hartmut, ontem isso não me tocou tanto, mas hoje a palavra vítima me atingiu. Longa pausa se dá. Hellinger diz, você é uma vítima, William? E ele diz, sim, eu sou. Hellinger, por quem ou por quê? William, creio que conheço a técnica de arranjar as coisas de maneira a ser a vítima. Hellinger, a vítima espia. O que se precisa saber é por quem ela espia, se é por outra pessoa do sistema ou por culpa própria. Você alguma vez teve alguma culpa própria ou morreu por suas mãos, por exemplo, num acidente de trânsito? William, não. Mas meu pai é filho extraconjugal e meu avô era tabu. Jamais o conheci. Há pouco tempo soube que ele também tinha uma família e que um filho dele, meu tio, se suicidou. Hellinger, existe algo escondido em seu sistema, William. Vamos examinar isso agora. Constelação de William. O pai é filho extraconjugal e seu pai foi excluído. William, quem devo pegar? Hellinger. Pai, mãe e filhos. Algum dos pais foi antes casado ou noivo, ou morreu algum filho. William, não. Falta mais alguém? Pergunta Hellinger. E William. Como disse, meu avô paterno era o personagem tabu. Hellinger, vamos aguardar ainda. Começaremos colocando o núcleo da família. Quando William começa a colocar a família, posiciona seu representante inicialmente de frente para o pai. Depois passa para o outro lado, de forma que o pai fica ao lado da mãe, olhando para lados opostos, o segundo filho, William, na frente do pai. Depois, Hellinger muda William para a frente da mãe e a primeira filha permanece no mesmo lugar. Hellinger, seus pais são divorciados? William, não se divorciaram. Hellinger, o que se passou na família de sua mãe?
Houve algo de especial? Alguém morreu? William, a primeira mulher de meu avô materno, morreu ao dar à luz seu primeiro filho. O avô se casou de novo. Não sei bem quando a sua segunda mulher teve 3 filhas, minha mãe e suas tias. Hellinger, a primeira mulher de seu avô é a pessoa mais importante. Vamos colocá-la imediatamente. Então Hellinger coloca próximo à mãe de William a primeira mulher do avô, a primeira mulher falecida, e pergunta: como está o pai? Ou, desculpe, ele coloca a primeira mulher do pai da mãe, que morreu no parto, e pergunta: como está o pai? Hellinger para o grupo: se quiséssemos configurar uma família de maneira mais dispersa possível, não encontraríamos imagem mais significativa do que esta. Como está a mãe? No início sentisse-me como se tivesse morta. Hellinger, isso é a identificação com a primeira mulher do avô. Mãe, ainda existe um pouco de ligação com meu marido aqui. E quando o filho foi colocado diante de mim, houve pelo menos um pouco de relação. Hellinger, como está a filha? Primeira filha. Nem bem nem mal. Hellinger ao representante de William. Como está o filho? Segundo filho. Antes de aparecer a primeira mulher de meu avô, eu me sentia quase sem vida, a ponto de não saber se realmente estava vivendo. Não sentia a menor relação com quem quer que seja. Desde que ela apareceu, senti um leve calor em sua direção. Primeira mulher do pai e da mãe. Tenho a sensação de que estou zangada e me agarro firmemente na mulher. Sou importante. Pai, no início, quando eu estava aqui e o sistema estava se formando, meus lábios estavam muito quentes e eu quis ir para junto de minha mulher. Isso foi se perdendo aos poucos e agora já não há mais nada. Hellinger a William. Agora vou colocar também o pai de seu pai. Hellinger altera a imagem e acrescenta o pai do pai. Pai do pai. Agora ficou melhor. E o pai diz: agora ficou melhor. Agora existe algo arredondado. Hellinger, exatamente. Hellinger, a filha. Algo mudou para você? Primeira filha. Sim, ficou mais bonito. Hellinger, como está a mãe? Mãe ressuscitada dos mortos, ela diz. Hellinger, ao representante de William. Como está você? Segundo filho. Bem. Primeira mulher do pai da mãe. Ela fala, esta mulher. Pensei o seguinte, ainda aceito que a mulher se vire, mas não admito nada além disso. Ri e diz, estou bem. Essa mulher é importante para mim. O resto não importa muito. Hellinger, como está a mãe agora? Mãe, bem melhor do que antes, mas ainda muito distante sozinha. Pai, a distância para minha mulher é adequada. O importante é que ela agora está voltada para a direção certa. Pai do pai. Gosto desses dois na minha frente, meu filho e meu neto. E acho bonito a minha neta à minha esquerda, mas estou orientado principalmente para meu filho e meu neto. Segundo filho, não precisa ficar tão perto do pai como agora. O avô é muito importante para mim. Quando ele apareceu, surgiu finalmente uma orientação. Hellinger a William. Ele é um bom modelo. Ida, mulher de William, era negociante. Hellinger era negociante, mas está risadas no grupo. E o grupo se configura de forma que o pai e a mãe estão do lado, o pai do outro lado e a primeira mulher do pai e da mãe do outro. E o primeiro e o segundo filho olham para os pais. E o pai diz: ainda antes havia mais calor, agora tenho meu filho diante de mim, mas tenho de aceitar isso. Também perdi alguma coisa.
Segundo filho, senti novamente uma espécie de arrepio e tenho a sensação de que assim está bem. Está muito melhor do que junto do pai. Hellinger, você está parentificado. Isto é, você representa o seu avô para o seu pai. Por essa razão, suas posições eram intercambiáveis. Hellinger para a mãe. Algo mudou agora para você? Mãe, acho bonito poder agora contemplar meus filhos. Pai, não estou acostumado a ter minha mulher tão perto de mim, mas posso aceitar isso. Figura 3. Hellinger agora adiciona a mãe da mãe e o pai da mãe, no lado que está a mãe. E diz aos representantes: como vocês se sentem agora? Mãe, bem. Pai, bem completo. Agora está balanceado e também consigo sentir-me bem como a mulher a meu lado. Antes havia algo perturbando. Segundo filho, é muito estranho ver os pais juntos tão perto. Isso me parece quietante, pai do pai. É bom que esteja claro que este eixo na direção dos netos, em que eu esteja sentindo e percebendo meu filho com muita nitidez. O que acontece no lado feminino não tem nada a ver comigo. Quando olhei para trás, senti medo. Hellinger para William. Você quer colocar-se pessoalmente? William, de bom grado. Desculpe. Hellinger para o grupo. Quero dizer algo sobre a dinâmica que atua aqui. Quando a mulher morre ao dar à luz, isto é vivenciado no sistema como se fosse um assassinato, que exige expiação. Geralmente precisa morrer um dos filhos que nascem depois, e, nesse caso, seria ele. Esta é a razão do seu sentimento de vítima. Ele estaria em perigo se essa mulher não fosse reverenciada. Para William, ele diz: é muito mais seguro para você deslocar-se para o lado do pai, em vez de ficar do lado da mãe. Seu avô paterno puxa você para fora desse envolvimento nefasto e lhe dá a segurança. Bem, foi isso aí. Parentificação. Quantos filhos representam pais dos próprios pais? Novo subtítulo. Ida. O que você entende por parentificação? Entendi bem esse termo, Hellinger. O pai de William sente falta do seu próprio pai, então o filho o substituiu para ele, assumindo o papel de pai do seu pai, em vez de se comportar como filho. Isso se chama de parentificação. Aconteceu com frequência quando não foi possível a relação com um dos pais, como aconteceu com o pai de William. Expiação pela morte no parto. Novo subtítulo. Frank, não é importante para ele a criança que nasceu quando morreu a mãe? Hellinger, não neste caso, pois o outro fato, a mulher morta, é demasiado impactante. George, a não ser quando a criança morre. Hellinger, a não ser quando ela morre, mas mesmo nesse caso, ficaria em segundo plano em relação à mãe morta. Para William, ele pergunta: essa criança morreu? E William diz: não, é o meu tio materno mais velho. Frank para William: e como vai ele? William: vai bem. Frank: acho incrível que quem se sente mal não seja ele, mas outra pessoa. William: sim, ele fez coisas loucas, não obstante, está bem e goza de boa saúde. Hellinger para o grupo: fazer coisas loucas significa naturalmente colocar-se em risco de vida. Assim fazem essas pessoas. Willie não revelou isso. Num sistema como esse, surge uma compulsão no sentido de que os homens e os filhos expiem pela morte da mulher. No fundo, atua uma fantasia louca que é inimiga das mulheres e as desvaloriza. Parece estranho que essa fantasia esteja tão amplamente difundida em nossa cultura.
Isso talvez se ligue ao fato de que, em nossa consciência, o ato de procriar é representado como algo quase indecente, embora seja, em termos absolutos, a máxima realização humana possível. Não existe nenhum ato humano maior do que esse, ou que envolva mais riscos. Os pais sabem disso, eles estão conscientes dos riscos, e o ato acontece tendo presente esse risco. Ambos têm o risco diante dos olhos, e isso faz com que o ato seja tão grande. Também a mulher encara o risco e o aceita. Quando acontece algo funesto, é pior para a mulher do que para o homem, pois ela perde a vida. Mas quando isso é interpretado como se o homem pode ter agido pelo instinto, tivesse assassinado a mulher, sacrificando-a a seus instintos, comete-se uma injustiça contra a mulher e um atentado à sua dignidade, sem falar do atentado à dignidade do homem. Num caso como esse, existe uma fantasia largamente difundida de que o homem assassinou a mulher. Contudo, nas constelações familiares, fica sempre claro que a mulher morta está plenamente consciente da sua própria dignidade. Ela não faz acusações contra o homem, mas contra aqueles que não a honram porque sentem medo diante da morte da mulher. Esse medo atua sobre muitas gerações e é expiado através dela, muitas vezes de uma forma totalmente estranha. Vou dar um exemplo. Certa vez, um participante de um curso meu configurou sua família de origem, o pai, a mãe e 3 irmãos. Os 3 irmãos estavam muito inquietos, realmente nervosos. Após uma investigação minuciosa, descobrimos que a primeira mulher do bisavô tinha morrido num parto. Coloquei-a então atrás dos 3 irmãos e imediatamente todos ficaram tranquilos. Os 3 eram homossexuais e um deles se suicidara. Isso revela também uma das dinâmicas responsáveis por destinos homossexuais. Quando não há moças disponíveis, produz-se uma identificação com o sexo oposto. Em outras palavras, um rapaz precisa identificar-se com uma mulher e representá-la, tornando-se com isso homossexual. Muitas vezes, outras pessoas no sistema se suicidam, eventualmente até mesmo netos e bisnetos, para expiar a morte de uma mulher no parto. Por conseguinte, você precisa passar da esfera de influência da mãe e da família materna para a esfera do pai e do avô. O homem de negócios, lá você escapará do envolvimento com a família da mãe e do sentimento de ser uma vítima e de ter de espiar. William. Mas foi só mais tarde que descobri que meu avô tinha um negócio. Hellinger. Sei apenas que um envolvimento sistêmico não decorre de uma comunicação verbal, mas que existe um conhecimento imediato sobre as suas causas. Se tal conhecimento imediato não existisse, não teríamos condições de representar isso. Frank, tenho ainda uma pergunta. Tenho ainda uma pergunta a respeito da suposta culpa. Nesse caso, o descendente se identificaria por um lado com a mulher que morreu e por outro com a suposta culpa desse antepassado, portanto, por duas pessoas. Hellinger, não quero amarrar isso a uma pessoa ou a duas, pois vejo como uma unidade. A fantasia presente no sistema é a seguinte, na verdade. É o avô que deveria suicidar-se, como não faz, um outro faz em seu lugar. Entretanto, o homem cuja mulher morreu no parto, por ter melhor conhecimento, não tem esta fantasia. São os descendentes que a têm. Por trás disso, atua ainda uma outra ideia. Se uma pessoa se perde, uma outra pessoa também precisa perder-se para compensar. Trata-se de uma primitiva e antiquíssima ideia de compensação, que atua nas profundezas da alma. Essa necessidade arcaica pode ser substituída e superada por uma outra compensação,
adequada a uma ordem do amor. Quando as pessoas que cederam seu lugar são conscientemente respeitadas e honradas, não se precisam fazer nada mais. Logo que se faz algo adicional, por exemplo, no intuito de espiar, isso anula o reconhecimento a respeito, e a única coisa que importa é tudo, o mais é supérfluo. Por isso, cada um pode realizar isso imediatamente por si mesmo. Frank, trata-se, portanto, apenas de reconhecimento? Hellinger, correto. Carl, esta é a pergunta que eu já trazia anteriormente. Quando a pessoa que se sente como vítima presta essa homenagem, isso basta, não precisa fazer com que outra pessoa o faça também. Hellinger, para ele basta que ele o faça. Deve, portanto, reconhecer que essa primeira mulher cedeu seu lugar, a mãe de sua mãe e, portanto, a sua mãe. N. É importante o lado em que a desgraça acontece, se materno ou paterno. Hellinger, não, isso não importa. Não existe essa diferença. E para o grupo ele diz: sobre isso vou lhe contar-lhes uma fábula, dessas que simultaneamente encobrem e revelam. Ela nos ilude como uma imagem enganosa, como se ajudasse à realização de desejos. Assim, talvez nos desvie para ações que não nos conduzem à felicidade desejada, mas à infelicidade temida. Onde essas imagens atuam, é útil contar esta fábula com sobriedade, para que também aqui os desejos conheçam limites e as ações arrogantes fracassem. Com isso, baixamos do céu para a terra e reconhecemos nossa medida.